Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 37 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 20 de janeiro. Neste momento em Porto Alegre, a temperatura é de 33 graus. Repito, 33 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. E nós, como destacamos ontem, vamos destacar mais uma vez agora. Se prepare, porque nós vamos enfrentar, pelo menos até segunda, terça-feira, dias de extremo calor em todo o Rio Grande do Sul. Há, em cima do Uruguai, uma frente fria. E esta frente fria está pressionada pelos ventos fortes que vêm do norte. Ou seja, a frente fria não avança no Rio Grande do Sul e nós seguiremos com essa bolha de calor. Temos imagens ao vivo de Gramado, tem sol. A temperatura em Gramado, neste momento, é de quase 30 graus. Quase 30 graus. Há um alerta da Metsul Meteorologia para os próximos dias de calor, inclusive no próximo domingo e na próxima terça-feira. Já começa a aumentar hoje a temperatura e essa sensação, devido à umidade, esse abafamento, ele fica cada vez mais intenso, uma sensação muito desagradável. Agora, a partir de domingo, segunda e terça-feira, poderemos ter recorde de temperatura aqui no Rio Grande do Sul, incluindo a capital gaúcha. E eu vou dizer que recorde é esse. Em 1943, a capital gaúcha teve 40 graus e 7 décimos. No domingo agora passado, chegou a 40,3. E de acordo com a meteorologista Estael Cias, poderemos, portanto, ter recorde, ou seja, recorde em todos estes anos. Podemos, portanto, chegar a 41 graus à sombra aqui na capital gaúcha. Então você imagina no oeste do estado, onde já hoje temos temperaturas atingindo cerca de 41 graus. Como eu disse, meu amigo Glauco Paza, que está com a gente na redação, a gente alerta as pessoas, o cuidado com o sol, muita hidratação, proteção solar, passar o protetor solar na pele, Glauco, e também tem que ter muito cuidado. Pessoas mais idosas têm que ter muito cuidado com animais domésticos, evitar o sol, de acordo com a Defesa Civil, entre 10 da manhã e 4 da tarde. E fica um alerta também, Glauco, para essa região oeste que vem enfrentando, e nós estamos falando isso há bastante tempo, o oeste do estado com as queimadas. São muitas queimadas, são muitas perdas. Perdas, inclusive, daqui a pouco vamos mostrar imagens chocantes dos animais. Ontem eu chamava atenção para isso, Glauco. Os animais que não tinham para onde correr. Aí os proprietários das cabanhas abriam a cerca para os animais fugirem por causa do fogo. E aí os animais fugiam. E, infelizmente, muitos animais morreram queimados. Aí as imagens que a gente vem acompanhando desde o domingo, que assustam, impressionam, se misturam com as nuvens, às vezes parece até nuvem de chuva, e isso dito pelos próprios moradores, mas não. São nuvens de fumaça, nuvens da queima dos campos, mais de 12 mil hectares queimados. Então é prejuízo para essas famílias que herdaram muitas vezes cabanhas, herdaram fazendas e hoje simplesmente perderam tudo. Daqui a pouco a imagem chocante dos animais mortos pelo campo. Fica este alerta também, o alerta das queimadas, e quando tem vento, qualquer queimada pode se espalhar de maneira muito rápida, Glauco. Exatamente, e a saúde em primeiro lugar. Eu friso aqui o que você já mencionou, André, em relação até a um problema familiar que eu tive, desidratação. É preciso consumir muita água nesse período. Portanto, nós temos, repito, a partir de hoje, as temperaturas aumentando, podendo ser inclusive mais altas dessas que nós já tivemos aí nos últimos dias. Lembrando, domingo na capital gaúcha chegou a 40,3. Em 1943 chegou a 40,7. E a previsão é de que tenhamos, portanto, nos próximos dias, as temperaturas superando, ou seja, a maior média histórica pode acontecer nos próximos dias em Porto Alegre. Junto com tudo isso, Glauco, o risco de temporais, principalmente no oeste do estado e na região norte e também no sul, principalmente. Mas lembrando que a condição meteorológica, isso acontece de maneira muito rápida quando se cria essa condição climática para o temporal. Já visto o que aconteceu aqui em Guaíba, agora essa semana, nessa tragédia. Ainda bem que nós não tivemos pessoas com ferimentos, mas nós tivemos muitos estragos, um risco muito grande, caminhões que viraram na BR-290 ali em Guaíba devido à força do vento. Então fica este alerta também.
A umidade ela é bastante alta, até vou olhar nesse momento quanto que é a umidade em Porto Alegre, porque uma coisa é tu ter temperatura alta, Glauco, com a umidade baixa, que é o que na maioria dos estados brasileiros é o que acontece, né? Lá na Bahia, né? O litoral espetacular, Rio de Janeiro, a umidade, geralmente a umidade ela é baixa. Agora, o problema é a alta temperatura com a umidade excessiva. Como nós estávamos aí há poucos dias com cerca de 60% de umidade relativa do ar, eu já estou abrindo aqui meu aplicativo, em seguida eu terei essa informação. Então nós temos essa sensação muito ruim e por isso nós vamos falar muito a respeito dessas condições climáticas hoje aqui no SBT Rio Grande. Há um outro destaque de hoje. Vem da redação com o Glauco Paza. Qual é o teu destaque da redação, Glauco? Uma imagem impressionante. Tomou conta das redes sociais, dos telejornais, país afora. Olha só, uma mulher pegando fogo. Literalmente. Isso parece aquelas coisas que a gente vê, né? Nos roteiros de cinema, onde os dublês fazem aquela encenação. Não, isso é muito real. É realidade. Aconteceu aqui no Brasil. Mas o que será que motivou essa mulher estar assim, pegando fogo? Daqui a pouco a gente detalha e realmente a imagem é impressionante. Olha aí, André. Muito bem. Imagina. Não, desesperador. Desesperador. E a polícia ainda procura, né? Quem teria colocado fogo nesta mulher. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E atenção porque teve uma operação policial aqui na região metropolitana. Pelo menos 4 pessoas foram presas. São investigadas por terem participado da morte de um homem de 22 anos encontrado decapitado. Então, portanto, as imagens e em seguida todos os detalhes desta operação aqui em Porto Alegre, né? Portanto, atrás destes 4 homens que teriam participado deste crime. Como eu disse, em seguida, os colegas Lucas Abate, também Guilherme Roquete, vão trazer os destaques e as informações desta quinta-feira. Agora eu tenho um recado muito importante para você, muito importante, porque quando a gente pensa que a saúde está melhorando, vem mais um momento em que ela passa a ser o foco. E isto nos mostra o quanto que é importante estarmos com a saúde em dia, fazermos consultas de acompanhamento e os check-ups necessários. E para tudo isto, você sabe que pode contar com a IBCM. O plano de saúde da IBCM tem tudo o que você precisa para estar de bem com a sua saúde e ainda cuidar da saúde da sua família. São diversas especialidades médicas, terapias, fisioterapia e odontologia. Tudo sem a chamada coparticipação ou aumento do valor conforme a idade. Então, garanta um ano mais tranquilo. Sua saúde merece sua atenção desde agora. Por isso, ligue. Número 0800 647 5511 ou chame no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Tá vendo? Aqui no WhatsApp. Pegue o seu telefone, faça aí uma foto. O plano de saúde da IBCM é feito para o servidor público municipal e estadual. IBCM, está aqui, saúde desde 1928, para o servidor público municipal e estadual. Muito bem, agora, a hora certinha, 11 horas e 45 minutos, faltando 15 para o meio-dia. Atenção, coloca a sirene. A polícia de Alvorada, aqui na região metropolitana, procura um assaltante que ataca o transporte coletivo. Olha, fazia tempo que a gente não ouvia ataque ao transporte coletivo. Não é aqui em Porto Alegre, é em Alvorada. E esse rapaz já fez pelo menos 7 roubos desde o Natal, Glauco. Já é cara de pau vezes 7. Ele não tem medo que seja abordado, não. E não tem medo, inclusive, das câmeras, que a gente está vendo aí o registro das câmeras de segurança dos próprios coletivos, né? Repetindo, isso aconteceu em Alvorada várias vezes. Dá para ver, numa das oportunidades, a imagem anterior, ele estava com uma caixa de panetone embaixo do braço. Isso mesmo, porque foi perto do Natal. Uma caixa de panetone, André. E aí ele foi lá no cobrador, ele vai no motorista, ele pega o dinheiro do caixa, ele pega os pertences dos funcionários da empresa e leva embora. Inclusive, ele deixou a caixa de panetone, por incrível que pareça, neste primeiro trecho que a gente viu. E depois tem um outro trecho, no dia 31, ou seja, no último dia do ano, em que ele comete o mesmo crime. Ele ameaça com uma faca o cobrador e faz a limpa no caixa. Segundo a polícia, este rapaz aí,
costuma cometer os assaltos de manhã cedo ou no início da noite, ou seja, ele tem horário de trabalho, entre aspas. Quem tiver alguma informação pode ajudar mandando mensagem para o WhatsApp 5198468-8753. Está aí o número na tela, então, 98468-8753. Qualquer pista pode ajudar a polícia a localizar esse homem que está causando pânico nos usuários, ô André. Pois é, ele tem uma faca na mão, é isso? Ele ameaça com uma faca, exatamente. É uma faca, ele tem uma caixinha ali, pegou celular. Esse aí é o panetone. Moeda. Esse aí é o panetone que ele tinha embaixo do braço. Que barbaridade. Será que ele o panetone, eu acho que não era presente. Eu acho que ele tinha surrupiado também, viu? Vai saber, né? Vai saber se não entrou num outro ônibus e já tinha pego de alguém. Tá? E ali uma pessoa que tu vê, uma pessoa saudável, Glauco. Uma pessoa saudável, né? Podia estar trabalhando, podia, né? Mas aí a preferência é pelo mundo do crime. Olha, coitada dessa senhora ali sentada na frente. O medo dessas pessoas, a vontade de fugir desesperadamente, 8h24 da noite. Acho que ainda está quase... Não. 8h24 da... Ah, sim, são diversos horários. Sim. Esse é 5h34, né? Esse é 5h34. Esse foi no dia 25 de dezembro. Exato. Dia do Natal, gente. Dia do Natal. Tá? Às 5h35 da manhã, bastante cedinho, já estava atuando o Glauco. E aí a gente pensa, atuando, será que nesse horário ele acordou cedo e disse, não, hoje eu vou praticar assaltos? Ou já não estava atravessando a madrugada aí dentro, aprontando, sabe-se lá se drogando ou não? Não sei, né? A gente realmente não sabe, mas... às 5 e pouco da manhã, às 8h30 da noite, ali às 5h34, Glauco. E sabe o que chama a atenção também, André? Essa questão da faca. Porque uma faca, por menor que seja, pode cometer um crime, né? A gente viu o caso do farmacêutico, né? Ali na orla do Guaíba. Isso. Que a faca, teoricamente, não era grande, enfim, mas matou o farmacêutico, foram 13 estocadas. Quer dizer, qualquer coisa eles usam como arma e aí você fica à mercê dos ladrões. Agora, para quem está chegando, 11h49, estamos mostrando aí um homem que está sendo procurado pela polícia em Alvorada, região metropolitana, mas pode atuar em outras cidades também, não é, Glauco? Desde o Natal já praticou 7 assaltos a ônibus, aí ele que atua com uma faca, vezes está de máscara, vezes sem máscara. No dia do Natal estava também com um panetone que segurou debaixo do braço para conseguir pegar telefone celular, dinheiro, moeda. Ali essa senhora, gente, desesperada, sentada, se segurando, louca para sair correndo. Essa aí é a noite do Natal, ó. No dia do Natal, aliás, manhã do Natal, né, 5h34, o amanhecer do dia 25, o rapaz já estava aí pelas ruas atacando os ônibus. Veja que o ônibus praticamente vazio, mas foi lá e pegou o que tinha. Ele vai pegando até as moedas. Olha, eu vou te dizer. Não, e uma pessoa que tem uma atitude como essa, tá com uma faca na mão, como tu disseste, Glauco, uma faca, mas não daria para se defender. Uma faca, ela é uma arma. Olha o que aconteceu com o rapaz, como lembrou o Glauco, agora no domingo de manhã, 5h30 da manhã, aqui na orla do Guaíba, ele que veio de Paraí, 33 anos de idade, uma vida pela frente, já com muita dificuldade, porque há 4 anos tinha perdido a esposa, então ele criava, era mãe e pai de um menino de 6 anos de idade. E aí ele veio visitar amigos aqui em Porto Alegre, agora, gente, no final de semana passado. Passaram a madrugada ali se divertindo na orla do Guaíba e um amigo dele esbarrou num cidadão que ainda está sendo procurado. Começa a confusão, ele vai defender o amigo, levou 3 facadas e morreu. Veio conhecer a capital gaúcha, a orla do Guaíba. E aí o que acontece? Vem a capital gaúcha e volta num caixão para a cidade dele, Paraí, na região da Serra. Está aí o farmacêutico, 33 anos de idade. É revoltante, a gente se revolta, porque foi o caso dele, foi o caso de um outro rapaz quase 2 anos atrás também na orla do Guaíba, que levou uma garrafada que chegou a alcançar o coração, um menino de 17 anos. Um menino de 17 anos, e por aí vai. Ontem, o padrinho, né, desse rapaz aí, que é o João, né, a gente conversou, tu conversasse com ele, o João Luiz, ele disse que vai ser o próximo, gente. Meu sobrinho, meu afilhado, era referência na família. Era uma pessoa admirada, trabalhadora, foi conhecer Porto Alegre, a orla do Guaíba, que a gente tem o maior respeito porque é de fato um cartão postal, ou ao menos deveria ser, mas um cartão postal que ofereça o mínimo segurança.
Olha a movimentação, época de pandemia, de manhã, 5h30 da manhã, gente. Ô André, está sendo investigado a participação, inclusive, de um vendedor ambulante que poderia ter sido o autor. Bom, mas isso é o trabalho da polícia. E voltando ao ônibus, você imagina se você reage, não tem para onde fugir. O ônibus não tem como correr, a não ser pela porta, e ali poderia causar maior confusão. Então, fica à mercê realmente de um cara, mesmo que seja com uma faca ou um canivete. Quem é que vai se arriscar, né? E por isso a polícia está à procura dele, não se sabe se atua ou atuou já em outros locais e outras cidades, no comércio também, mas em ônibus chama a atenção que não foram poucas vezes. Foram 7 vezes, 7, batendo ponto, André, batendo ponto. Que coisa lamentável. Pois é. Tá aí feito o registro, fica aí a imagem e a polícia de Alvorada, portanto, procurando este assaltante de ônibus. Informações, está ali o WhatsApp, gente, 51 98468 8753. Ali ele chega a tirar a máscara para ajeitar, então é muito fácil de identificar e passar alguma informação que é muito necessária, sempre a polícia mantendo sigilo, obviamente, de qualquer tipo de informação que se passe para a polícia. Tá aí a Alvorada à procura desse homem que já fez 7 ataques, pelo que se sabe. 7 ataques a ônibus desde o dia 25 de dezembro, desde ali o Natal. Muito bem, seguimos adiante. Agora, 11h53, um motoqueiro, ele foi preso depois de atropelar um policial rodoviário federal. Foi na BR-470, em Bento Gonçalves, na Serra. Vamos agora a um giro de notícias. O policial deu ordem de parada para 2 motos que transitavam em direção à região metropolitana na manhã dessa quarta-feira. Um dos condutores parou, o outro acelerou a Honda CG e atropelou o policial. O motoqueiro fugiu do local correndo, mas foi imobilizado e preso. O policial teve escoriações, foi atendido e liberado. A Brigada Militar apreendeu um drone potente que estaria arremessando drogas para dentro do presídio do Apanhador, em Caxias do Sul, na Serra. Na noite dessa segunda-feira, os policiais foram até um apartamento no bairro Desorze. No local, 3 homens foram presos. Eles estavam com 10 quilos de maconha e com os componentes do drone. As drogas e o equipamento estão avaliados em R$107 mil. Tudo foi apreendido. 3 homens foram presos pela Guarda Municipal no terminal Parobé, no centro de Porto Alegre. A ação foi na madrugada de ontem. Os homens abordaram a vítima oferecendo um tênis. Como ela não quis comprar, anunciaram um assalto. Houve luta corporal e a vítima levou uma facada no joelho. Ela foi levada para o HPS. O trio foi localizado na rua Caldas Júnior e em uma garagem no centro. Eles foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil. Olha, são 3 assuntos que chamam muita atenção nesse giro de notícias aí. O primeiro do policial rodoviário atropelado. A que ponto que se chega, Glauco? A pessoa está errada e ainda por cima, o que faz? Joga a moto por cima de um policial rodoviário. A nossa solidariedade, a gente imagina e sabe de tantas histórias que passam os policiais rodoviários. Ainda bem que nada grave aconteceu, mas infelizmente outros casos já mostramos aí de policiais que morreram justamente por atitudes como essa. Acelerou a moto e atropelou o policial. Isso foi na BR-470, ali na Serra. E ele fugiu correndo, né? Mas ainda bem que foi mobilizado. Essa outra imagem, e aí se puder parar um pouquinho a imagem, isto foi naquele presídio, o Apanhador lá de Caxias, um super drone que levava drogas. Lembram todos um dos últimos fatos envolvendo esse presídio em Caxias, Glauco? Foi aquele presidiário que simulou que estava passando mal. Aí ele foi levado a um posto de saúde, quando então comparsas resgataram este homem, não é? Resgataram este homem. Teve um agente da SUSEP que foi morto, inclusive, neste ataque. Isto cerca aí de, quanto tempo faz? Já 8 meses, 9 meses, talvez, né? Mais ou menos que isso aconteceu. E agora mais este caso envolvendo o presídio do Apanhador em Caxias, em que um super drone levava droga para o presídio. Mas que coisa. Ô, André, deixa eu te falar uma coisinha bem rápida. Eu já falei aqui no programa, mas eu sempre gosto de lembrar de um caso em que eu estava fazendo uma cobertura em relação ao esporte e um colega comprou um drone, né? E 3 quilômetros de um aeroporto ele não conseguiu levantar esse drone. Era fora do país, não era aqui no Brasil. Justamente pela lei, pela restrição, pelo rigor no controle. Agora eles levantam o drone em cima da prisão. Bom, funciona até o celular dentro da prisão, né? Para exigir o quê? E levam ainda drogas, né? E é um super drone, ou seja, levava uma carga considerável. Não se sabe se já levaram
já foi com telefone celular, se já foi... Se teve toda essa apreensão aí, ó, telefone celular, balança de precisão, tem até uma calculadora ali. Isso foi tudo encontrado depois num apartamento. A quantidade de telefones celulares chama atenção. Aí agora, só para terminar o giro de notícias ali do que aconteceu aqui em Porto Alegre, tu viu só o assaltante oferecendo um tênis para vender. Aí tu não aceita, né? Não quiseram. Aí eles, em seguida, anunciaram o assalto. Tu viu essa aí, Glauco? Que coisa de louco. Não, é incrível isso. Ofereceram tênis, mas assaltaram e esfaquearam 3 homens que foram presos pela Guarda Municipal aqui de Porto Alegre. Não, tem coisas... Ontem nós falamos muito, Glauco, sobre educação. A base de tudo, gente, é educação. E aí eu vejo essas pessoas que têm, muitos ali com muita inteligência para o mundo do crime. Sabe que hoje, Glauco, no Rio Grande do Sul, o setor de tecnologia está com pelo menos 2.000 vagas em aberto e não há mão de obra para suprir esta demanda? Eu repito, 2.000 vagas para pessoas especializadas trabalharem na área de tecnologia e não há profissionais habilitados. Por que esse pessoal todo que a gente vê, essa gurizada aí que vai para o mundo do crime, não vai estudar e ocupar essas vagas que estão aí? Pois é uma boa pergunta, viu? Será que é vontade de trabalhar que falta? Eu realmente não sei. Agora, me chamou a atenção deste número, que foi dito, inclusive, pelo reitor da Unicinos, hoje de manhã, numa entrevista que eu acompanhei na Rádio Gaúcha, que é ele é o reitor, recém assumiu, é o Sérgio, né? Sérgio, sobrenome não lembro. E ele disse isso, nós estamos com estas vagas todas, nós estamos com 2.000 vagas no setor de tecnologia e não há mão de obra. Com bons salários, é bom que se diga. E muitos dos que estão, Sérgio Mariucci, muito obrigado, Léo Bonesso, nosso editor-chefe que me ajudou. Ele é reitor que recém assumiu e a Unicinos ela tem uma ligação muito forte com essa área de tecnologia. Isso dá para a gente observar no que a Unicinos tem feito em São Leopoldo. E aí o que acontece? Eles estão com essas vagas todas em aberto porque muitos profissionais são tão habilitados que a mão de obra deles é usada no exterior. Às vezes trabalhando em home office aqui para outros estados e outros países e às vezes até presencialmente. Então vejam só, né? Não tem trabalho, tem trabalho sim agora. Nos dias de hoje você tem trabalho, mas você tem que se capacitar também. Tudo passa pela educação, não há dúvida disso, meu irmão Glauco Paz. Sem dúvida, concordo. Muito bem, seguimos adiante, atenção porque a gente vai falar agora de um vídeo. Um vídeo que ele é um absurdo, porque as câmeras de segurança flagram um momento em que uma mulher, atenção, ela atravessa a rua desesperada, Glauco, com o corpo em chamas. É verdade. Imagens que são fortes. Mas, mais vídeo. Uma vez, Glauco, feminicídios que têm aumentado não só no Rio Grande do Sul, mas é um número assustador. O que aconteceu neste caso e o que se sabe, Glauco? Bom, para começar, é um vídeo que está circulando de norte a sul do país, de leste a oeste, ganhou as redes sociais, os telejornais. Isso aconteceu em Belém, do Pará, ou seja, na região norte do Brasil, mas serve de exemplo para qualquer região, para qualquer brasileiro em relação àquele drama que a gente vive do feminicídio, das tentativas de feminicídio, das relações entre gêneros, enfim, tudo isso que a gente presencia de falta de tolerância e de empatia. É uma mulher pegando fogo que atravessa a rua e ela chegou a ser socorrida pelos bombeiros. E isso foi a boa notícia que veio deste episódio. Ela foi socorrida ainda no princípio deste incêndio e ela foi levada para o hospital. O estado de saúde não foi divulgado e, segundo a polícia, isso foi uma ação criminosa, sim senhor, em que suspeitos teriam ateado fogo na mulher. Não se sabe exatamente qual a relação com o possível feminicídio, uma relação de alguma coisa passional, alguma vingança, enfim, porque a polícia ainda está investigando. Ninguém foi identificado até o momento como responsável
por ter ateado fogo no corpo dessa mulher. Olha que coisa incrível. E se sabe, Glauco, de que maneira que eles colocaram? Porque provavelmente do jeito que pegou fogo, combustível e aí tacaram fogo. Agora, a motivação é que é a grande questão, né? Não, porque a gente percebe a roupa inteira em chamas. Como se fosse um banho, né? Assustador. E ela tira alguma parte do corpo. Parece que um chapéu, talvez, que também está em chamas. Ou alguma parte do... a gente vê que, não sei se ali o cabelo, se ela tinha algum chapéu, algum adorno, o próprio cabelo, não, mas ela tira nesse momento, ela tira algo e joga no chão. Viram ali? Eu não sei se era alguma mochila, de repente, não sei, a gente não sabe. Mas algo que a gente vê que o fogo também bastante intenso, é uma blusa. Não, a mulher desesperada, ela não sabe para onde correr, Glauco, e era um horário, pelo visto, da madrugada, que não tinha ninguém na rua. A informação é que ela fica nua realmente, por isso até esse efeito que a gente teve que colocar. Só que aí já tinha fogo na pele, né? Já estava pegando fogo no corpo em si. Meu Deus. Bom, essa imagem, como dissemos, o Glauco salientou, ela vem chamando a atenção no Brasil inteiro. E todas essas imagens e fatos que giram pelo Brasil, a gente sempre, em algum determinado momento, chama a atenção aqui no SBT Rio Grande, porque é uma imagem que choca e que, mais uma vez, faz a gente refletir. A polícia ainda não descobriu ao certo o que aconteceu, se foi alguma vingança, né? Se foi algum crime relacionado, né, Glauco, a cor... porque não se sabe se ela era moradora de rua também. Sim. É tudo isso, até porque a polícia mantém um certo sigilo, André. A questão da investigação que a gente tanto fala aqui, né? Se foi gênero, não se sabe. Ou até feminicídio, também pode ser. Isso, como dissemos, é a polícia que agora vai investigar. Agora, esse flagrante é desesperador. Desesperador, na madrugada, buscando ajuda e simplesmente ninguém na rua. E não há muito o que fazer no papel da vítima, nesse caso aí, André, porque você tem que tapar o fogo, né? A gente sabe quais são os procedimentos, mas não há como pensar nesse momento. É o pânico total. 12:03, 3 minutos, atenção, mistério aqui em Porto Alegre, porque a polícia está investigando o caso de um bebê recém-nascido. Não, eu não acredito numa coisa dessas. Não acredito numa coisa dessas. Mais um bebê que foi encontrado em um lixo na rua. O Lucas Abate vai trazer os detalhes pra gente, não é mesmo? Oi, Lucas. Bom dia, Lucas. Bom dia, André. Todo mundo que nos acompanha. Que história triste. Aqui na quase zona sul de Porto Alegre, no bairro Medianeira. O corpo de um bebê recém-nascido, ainda, André, com cordão umbilical, foi encontrado ontem em meio ao lixo. Uma crueldade tremenda, sem tamanho. Foi encontrado, André, por trabalhadores do Serviço de Limpeza Urbana de Porto Alegre que estavam fazendo o recolhimento de lixo. A gente tem as imagens da Rua Ponte Verde, bem próximo a Dr. Carlos Barbosa, que é uma avenida bastante movimentada aqui no bairro Medianeira. E esses trabalhadores estavam coletando lixo no local que normalmente as pessoas descartam lixo. Inclusive, hoje mais cedo a gente viu que várias pessoas largavam às vezes sacola com lixo, largavam outros itens, vegetação, muito material de vegetação. E ontem era um dia normal de trabalho dessas pessoas. Só que eles se depararam, André, ao recolher parte da vegetação. A gente tem uma foto, inclusive, do momento em que o bebê foi encontrado, quando eles retiraram parte dessa vegetação ali embaixo, se surpreenderam com o corpo de uma criança. Então, imediatamente, eles chamaram a Brigada Militar, a Polícia Civil, que localizou e identificou que se tratava de um menino recém-nascido. Hoje cedo, a gente conversou com a delegada Roberta Bertoldo, que está investigando o caso. Vamos ouvir o que ela nos contou. O Rio trabalha agora na tentativa de identificar a parturiente deste recém-nascido, que foi localizado de uma maneira bastante chocante na Rua Ponte Verde, bairro Medianeira, junto a arbustos que estavam em cima de uma calçada. Estava jogado ali de uma maneira bastante cruel. Então a Polícia Civil busca por testemunhas que possam ter visto alguém nas proximidades, bem como imagens que possam ter flagrado quem teria dispensado ali este bebê. Olha, inacreditável. Mesmo olhava aqui um outro caso que nós falamos sobre bebê. Lembra do bebê jogado pela janela? Mas para quem está chegando agora, 12:06 agora. 12:06. Eu repito o que aconteceu aqui em Porto Alegre, porque a gente, olha, chega a não acreditar. Chega a não acreditar numa crueldade
numa crueldade. Um bebê recém-nascido encontrado dentro do lixo em Porto Alegre. Repita pra gente essa informação, Lucas, porque assim é algo desesperador. A que ponto está chegando a humanidade, Lucas? Foi no bairro Medianeira, André, bem perto da Avenida Doutor Carlos Barbosa, uma rua bastante movimentada, uma das principais avenidas ali do bairro, em um local em que normalmente há descarte de lixo e, por isso, muitas vezes tem intervenção do poder público, dos trabalhadores da limpeza urbana, que ontem, então, chegaram lá e, ao retirar parte da vegetação, encontraram o corpo desse bebê. E eu vou repetir essa informação, André. Pelo que foi feito ali na perícia preliminar ainda, deu para se verificar que era um menino e que era recém-nascido. Isso porque ainda estava com cordão umbilical. Agora, André, o corpo foi levado para a perícia, vai ser feito um laudo complementar, um laudo mais detalhado, porque a polícia quer saber se ele nasceu vivo ou morto. E por que isso é importante para a investigação, André? A delegada Roberta explica. Primordialmente é realizado um exame de necropsia visando identificar se este bebê nasceu com vida ou sem, porque é possível que, em razão de algum problema ocorrido durante a gestação, tenha se dado o nascimento desta criança, mesmo logo depois falecendo e tenha sido abandonada ali. Esse trecho, Lucas, portanto, o corpo de um bebezinho recém-nascido que foi encontrado ontem em Porto Alegre. E foi encontrado porque estavam fazendo serviço de limpeza. Eu fico só imaginando a situação, o susto da pessoa que encontrou este corpo e também até, quem sabe, o desespero de tentar salvar a vida, né, deste bebê que já se sabe que era um menino. E agora a polícia tenta descobrir através da perícia se ele nasceu morto ou se perdeu a vida ali. Afinal de contas, ontem a temperatura... Quanto que estava a temperatura nesse horário? Qual é o horário que, na verdade, ele foi encontrado, Lucas? Porque também isso é importante. Porque o menino que foi... Foi encontrado 8 horas da manhã, André. Mas quando ele foi largado ali, não se sabe exatamente. Pois é, sabe-se lá quanto tempo que ele ficou ali. Isso é perto da onde exatamente? Tu falasse que é perto da Doutor Carlos Barbosa. Isso é mais para o lado lá da Glória ou mais para o lado ali da Zenha, Lucas? Só para a gente localizar. Bem no meio do caminho, praticamente, André. Quem sai ali da região do Estádio Olímpico, está avançando em direção à Glória, por exemplo, faz aquela curva na Carlos Barbosa, entrando naquela curva cerca de 300, 400 metros à frente, é bem próximo dali. A polícia deve ter suspeitas. Afinal de contas, Lucas, e aqui a gente falando assim com muita dor sempre, agora a gente não sabe se o menino foi jogado, se nasceu ali, se foi uma pessoa que estava, porque afinal de contas o problema social que nós vivemos, e não é só a capital gaúcha, tantos outros nesse país, com essa problemática do uso de drogas, né? A gente não sabe se essa pessoa deu luz a esse bebê, em que condições que ela estava, né? Inclusive é uma possibilidade sim de uma pessoa que estava sob efeito de drogas. Afinal de contas, é um dos locais, sim, que há muita circulação de pessoas e que não tem horário. É de manhã, de tarde, é de noite, circulando por ali, visivelmente transtornada, né? Visivelmente sob efeito de drogas, Lucas. E André, é um local que tem, como você muito bem disse, tem uma grande circulação de usuários de droga, principalmente de usuários de crack, que a gente sabe que tem uma situação de vulnerabilidade ainda maior. E por isso que é importante para a polícia, primeiro, saber se essa criança foi largada ali com vida, o que caracterizaria um crime de infanticídio, que é o homicídio contra crianças, ou se ela foi largada ali morta. Aí poderia ser um crime de aborto e também de ocultação de cadáver. Então, essa é uma parte da investigação. A outra, a mais importante, claro, é identificar quem deixou essa criança, quem era a mãe, em quais condições que ela foi deixada ali. E isso pode ser feito de duas formas. Primeiro, através de perícias, exame de DNA. Vai ser coletado o DNA dessa criança e vai ser confrontado com um banco de dados que a polícia já tem à disposição lá no IGP. E também ali na frente surge uma suspeita, eles podem fazer esse confronto. Ou através de câmeras de segurança. Só que as câmeras, André, é uma notícia até ruim para a investigação. Nesse local, vocês conseguem ver nas imagens aí que nós fizemos um pouco mais cedo. É um terreno baldio com um muro ali atrás. Do outro lado, algumas residências
que tem apenas um muro, porque a frente está virada para outra rua. Agora não vou recordar qual é a rua, mas a frente está virada para outra rua. Então é um local que não tem câmeras de segurança. As equipes já foram hoje cedo para lá, verificaram, ontem ainda procuraram e não encontraram nenhuma câmera que tenha flagrado o momento em que o corpo foi deixado. Sim. E também no entorno, ali, daqui a pouco, alguma que possa mostrar alguma movimentação. Daqui a pouco é por aí, pegar uma próxima e que possa, nesse horário principalmente, de madrugada, no amanhecer, ver algum tipo de movimentação, alguma pessoa que tenha passado por ali, alguma pessoa que estivesse grávida, porque lembramos, Glauco, do caso que aconteceu no final de junho do ano passado, foi no município de Panambi, vocês lembram todos muito bem dessa história, daquele bebê que foi jogado pela janela. Exatamente. Jogado pela janela. Agora, André, uma menina. André, é o seguinte, bicho não faz isso. Bicho não faz isso. Não. O que essa mãe, entre aspas, porque não é mãe, né? O que essa mãe fez, misericórdia. Não tem explicação. Gente, uma criança, um corpo, né? Um corpo de um bebê recém-nascido encontrado pelas ruas de... pelas ruas de Porto Alegre. E mais, Glauco, ontem mesmo eu vi aqui no Morro Santa Teresa o pessoal da limpeza com uma roçadeira. Eu não sei em que condições que encontraram. Agora, você imagina a que ponto que nós chegamos em determinados locais e situações... Sim. Em alerta que precisa ficar o pessoal da limpeza, porque pode se deparar com um corpo jogado, uma criança com vida. Essa criança, essa menina lá em Panambi, lembra que ela foi jogada pela janela? Sim. E aí alguém encontrou, um caminhoneiro encontrou e chamou então a polícia. E a polícia, eu acho que foi a Brigada Militar, eles nem acreditaram. Nem acreditaram, o soldado foi lá e quando viu, estava a menina com vida. E sabe o que me preocupa também, Vitória André? é o nome dela, Vitória. Vitória. Sabe o que me preocupa também? É algumas pessoas falarem o seguinte: olha só, foi encontrado o corpo de um bebê na rua tal. Não, só um pouquinho. E isso até é uma cobrança que a gente tem que se fazer em relação a nós, jornalistas. Teve o corpo de um bebê. Gente, é um bebê recém-nascido, é uma vida que estava no lixo. A gente tem que dar valor, olha, muito maior à vida do que a gente está dando agora, né? Lembrando que Porto Alegre, Glauco, fala muito bem, Glauco, é revoltante, é inaceitável. E não dá para dizer, mas aí estava usando drogas. Não pode. Nada. Absolutamente nada, absolutamente nada justifica. Fala com toda a propriedade e razão. Lembrando que Porto Alegre hoje está com cerca de 2.700 moradores de rua. É muita gente. E não precisa ir longe, não precisa ir em algum bairro específico. É um drama que a gente vê, que a gente percebe a dificuldade de muitas pessoas, inclusive agora crianças já voltando para a sinaleira, Glauco. E pais que usam as crianças, né? Exatamente, também. Então são questões, como disse o Glauco, é inaceitável, é revoltante. Mas a gente tem que seguir e acompanhar de fato para ver o que aconteceu. Seguimos adiante, gente, seguimos adiante. Agora meio-dia e 14, Olha, tem cada história aqui que eu vou te contar. Nem uma prensadinha, aquele sanduichinho com queijo derretido escapou. Mas André, eu não estou entendendo nada. Eu também não estava entendendo, mas a gente vai te explicar. Porções de crack estavam escondidas dentro de uma torradeira, no bairro São Francisco, isto lá em Vacaria, nos campos de cima da serra. E aí, Glauco, olha aí a torradeira, Glauco, essa daí faltava da nossa lista, Glauco. Faltava realmente, eu estava pensando nisso aí. Olha a engenharia que eles tiveram que fazer, rapaz, parafuso que foi solto, para a polícia poder descobrir onde estavam esses papelotes, essas buchas, né, com cocaína. Lembrando, isso aconteceu no bairro São Francisco, em Vacaria, no início da tarde de ontem. Policiais da Polícia Civil e também da Brigada Militar cumpriram mandado de busca e apreensão na casa de suspeitos, no local que já era conhecido como ponto de venda de entorpecentes. E aí foram encontradas 7 buchas grandes de crack escondidas aí, dentro desta torradeira. Um homem foi preso, um homem de 42 anos, natural lá da cidade. Ele tem antecedentes. Olha aí, meu amigo, vamos lá. Tem antecedentes por ameaça, receptação, furto, roubo, tráfico de drogas, associação ao tráfico e até homicídio. Então, para ele abrir uma torradeira e esconder, era fichinha. Era
o mínimo que ele podia fazer. Lembrando, então, o homem de 42 anos de idade foi preso nesta ação e já está no sistema prisional. Até quando, eu não sei, André. Ah, mas aí vai a nossa lista, Glauco. A nossa lista de onde já foram encontradas drogas. Aí só nos últimos meses, vamos começar aí de trás para frente. Foi encontrada dentro da torradeira, foi encontrada, me ajudem. Bom, tanque de combustível de carro, essa aí já... Né? Ixi. Cabo de vassoura, na tomada de uma residência, no porão, mas no porão, assim, bem escondidinho. Em brinquedos infantis, uma boneca que foi encontrada com drogas. Foi encontrada dentro da carne. Lembra aquela carne? Da erva. Dentro da erva. Dentro do parafuso. Do parafuso. A erva dentro da erva. Não, aí era erva mate, né? Era a erva ruim e a erva boa. Dentro da erva mate, né? Até isso foi encontrado. E por aí vai. Eu não sei porque, nesse caso, escondia dentro da torradeira. Não teve dentro de um cano também? Eu acho que teve dentro de um cano. Aqui entrou pelo cano, sim. Isso. Sim. Foi no Milharal, lembra? Lembra? No Milharal, acho que foi lá no norte do estado, aqui no Vale aqui é a região de Lajeado, ali, Lajeado, Estrela, o Vale do Taquari. Ali. Foi encontrada no Milharal. E daqui a pouco a gente vai indo, quer dizer, a criatividade, infelizmente, né? Infelizmente, Glauco, como dissemos antes e vamos repetir, muitos jovens envolvidos com isso, quando tem aí um campo vasto de trabalho e de necessidade de mão de obra capacitada, como a gente já disse, na área de tecnologia aqui no estado, 2.000 vagas esperando mão de obra qualificada e, infelizmente, muita mão de obra sendo usada para quê, Glauco? Para o crime, para a maldade, né? Sendo usada exatamente na criminalidade. Portanto, nesta torradeira, isso foi aonde, Glauco? Isso aí foi em Vacaria. Vacaria. Na Serra. Nos campos de cima da Serra. Outra região, né, Glauco, que a gente, tempos atrás, o pessoal acha que a circulação de drogas é só nos grandes centros, nas grandes cidades, nas capitais. Não é assim. Pois é, e muita coisa na Serra, muita coisa em Vacaria também, a gente tem falado, né, André? Caxias do Sul tem sido, me parece, o centro, a atenção em muitos dos casos que acontecem, como nós mostramos antes. O que aconteceu, aquele drone que foi apreendido foi ali em Caxias do Sul, não foi? Isso. Né? Foi apreendido um drone, um super drone, para quem não conhece, é aquele equipamento com hélices pequenas que voa e que faz imagens espetaculares, mas que são usados também para a criminalidade, para levar, aí a imagem, um super drone que levava o quê? Levava droga para o presídio, isso lá em Caxias do Sul. E de fato, na região da Serra, o município de Caxias, e isso é conhecido de todos, da própria polícia, inclusive, que aumentou o efetivo e as investigações na Serra, porque parte de Caxias, muitos dos crimes que acontecem por lá. Lembram de um outro caso que teve um acerto de contas? A polícia conseguiu interceptar a tempo, mas teria um acerto de contas de um grupo de uma cidade próxima a Caxias contra um grupo de Caxias e a polícia conseguiu interceptar, mas o objetivo era um acerto de contas, ou seja, a criminalidade rondando muitas cidades aí do interior e Caxias no foco por ser um grande município. E aí, Vacaria, perto da região de Caxias, sabe-se lá se isso, né, não circula ali em toda essa região. Tá aí feito o registro. E agora solta a sirene, gente. Solta a sirene porque teve uma operação policial na região metropolitana. Pelo menos 4 pessoas que foram presas, investigadas por terem participado da morte de um homem de 22 anos que foi encontrado decapitado em Alvorada. O Guilherme Roquete tem os detalhes, né, Gui? Boa tarde, Gui. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu estou te falando, então, de uma operação que aconteceu em uma vila conhecida como Vila Manleque, André. A gente está falando lá do bairro Rubem Berta. Essa vila, ela fica paralela à Avenida Baltazar Oliveira Garcia, já próximo à divisa lá com Alvorada. Vamos começar explicando, André, essa história desde o início. Lá em novembro do ano passado, um grupo de homens desta vila, moradores desta vila, foram até a casa da vítima, o tiraram de dentro de casa e levaram ele até um galpão abandonado que tem próximo a justamente essa vila. É um galpão, André, que está verdadeiramente em ruínas. Já não tem mais telhado, já não tem mais piso praticamente. Esse jovem de 20 anos, ele foi colocado dentro de um buraco e lá começou uma verdadeira sessão de tortura contra esse rapaz. Só que não parou por aí, André.
Depois desta verdadeira sessão de tortura, ele foi levado para Alvorada, numa estrada conhecida como Estrada da Palha, que fica então lá em Alvorada. Nesse local, segundo a polícia, esse jovem foi decapitado ainda vivo e a cabeça, André, foi encontrada depois 30 metros distante do corpo. Vamos ouvir o que disse o delegado Edmar Machado sobre a operação realizada nessa manhã, que teve como alvo justamente 4 envolvidos nessa ação lá de novembro do ano passado, porque segundo o que a gente já sabe, ainda tem 2 líderes da quadrilha que estão foragidos. Vamos ouvir o delegado. O local é o local onde ele estava residindo, né? E onde ele foi arrebatado e torturado. Aqui ele foi arrebatado ali próximo do meio-dia, trazido para esses galpões aqui onde foi torturado. Foi deixado aqui numa espécie de túnel que tem aqui. E depois foi levado para Alvorada durante a noite, onde foi decapitado. Não, eu estava olhando o local. Para quem está chegando agora, uma operação que aconteceu hoje. 4 pessoas que foram presas. Agora, a crueldade, gente, é algo que é uma coisa que a gente sempre fala, a gente ouvia em outros locais. Agora, quando a gente ouve aqui do lado da gente, olha, é assustador. Conta pra gente, aonde que foi esse crime inicialmente, hein, ô Guilherme? Foi na própria Vila Manleque, André. Essa vila, ela fica ao lado do local onde era o antigo depósito dessa rede de lojas aí da Manleque. O que acontece nesse local? Há uma invasão lá. Essa vila ela seria irregular, mas tem outras histórias ainda pra gente explicar dessa situação aí. Vamos desde o início, André. Esse jovem de 22 anos que foi a vítima, ele já tinha se desentendido onde ele morava e pertencia a uma outra facção. Só que ele começou a cometer crimes na região onde ele morava e por isso ele teve que se mudar de lá. Foi parar então na Vila Manleque. Só que ninguém sabia que ele pertencia a uma facção rival, até que ele foi descoberto. Nesse meio tempo, ele também voltou a cometer crimes, pequenos furtos nessa Vila Manleque. E esse tipo de coisa, André, não é aceito pelos mandantes do tráfico de drogas nessa região. Leis justamente próprias, né? Porque atrai a polícia para lá. E aí, o que foi que aconteceu então, André? Resolveram eles tomarem a justiça pelas próprias mãos. Foram até a casa em que ele estava morando, lá em novembro do ano passado, pegaram ele, o levaram até esse depósito que está em ruínas, colocaram ele dentro de um buraco, André, numa situação precaríssima. Olha o que é esse buraco aí, André. É um buraco cheio de lixo, é um buraco que deve ter animais aí, até escorpião, ratazana, enfim. Esse guri de 20 anos, 22, ele passou por uma verdadeira sessão de tortura nessa noite em que ele foi levado para lá. É aquela coisa, né, André? Óbvio que o guri não era certo, né? Agora, o que foi feito com ele foi também um exagero, um absurdo, uma crueldade completa. Não parou por aí, né, André? Eles de lá levaram para a Estrada da Palma, para a estrada, então, lá em Alvorada, interior de Alvorada, e nesse local ele ainda foi decapitado. Então aí foi uma parte, ele não foi encontrado e largado aí dentro, gente. Aí foi uma parte da tortura, porque não é simplesmente, né, quer dizer, eles não vão lá e executam, quer dizer, o negócio tem que ter o requinte, tem que ter a crueldade, tem que ter o sofrimento e, ao mesmo tempo, serve de recado para outros também, né, Guilherme? Exatamente. Porque o que aconteceu, então, André, com esse jovem aí? Ele acabou sendo levado desse local para um outro ponto lá em Alvorada, na cidade vizinha, que fica inclusive próximo desse local aí, para uma estrada no interior. E nesse local ele ainda estava vivo, segundo a polícia, quando chegou até lá. Ele foi decapitado. A cabeça foi encontrada 30 metros distante do corpo. Que isso? A gente pode ouvir ainda, André, mais uma fala do delegado Edmar Machado, que foi o delegado então que coordenou essa operação de manhã e que conversou com a nossa reportagem lá no local, no próprio depósito da Vila Manleque, esse que está desativado. Essa vítima residia em Alvorada, numa região pertencente à facção rival da facção que domina essa vila aqui. Aqui ele foi reconhecido, né? Inclusive tem um rapaz que era de Alvorada, que pertencia à facção rival e que mora aqui nessa vila, reside nessa vila, que é envolvido com crimes de tráfico de drogas e homicídios. E provavelmente daí que aconteceu o reconhecimento, né? Acabou sendo reconhecido. Ele também tinha envolvimento por ser usuário de drogas. Tinha envolvimento com furtos, né? Lá na região em que ele residia, ele acabou sendo expulso da vila por furtar dos moradores da vila. E aqui também, provavelmente já estava também furtando os moradores da própria vila. Isso é uma coisa que não é muito aceita
pelas facções, né, porque atrai a presença da polícia para dentro do local, e também por ele vir de uma região em que era dominada pela facção rival. Então tudo isso contribuiu para esse crime bem cruel. Gente, atenção, olha aí a polícia, ó. Pé na porta, coloca o pé na porta, coloca a sirene. É a polícia em ação, é a polícia da região metropolitana. Um crime cruel, incluindo decapitação. Ou seja, arrancaram a cabeça um jovem de 20 anos. Há pouco falávamos o futuro desses jovens, para onde que tá indo, gente? Para onde que tá indo? É inaceitável isso, é inaceitável acontecer o que vem acontecendo. Esse jovem que passou ali, não estou dizendo que ele é santo, não, agora não é por isso, né, que se justifica, não, nada justifica, muito pelo contrário, gente, muito pelo contrário. Agora, imagine o que passou esse menino, 20 anos de idade, sendo torturado dentro de um buraco, dentro de um porão, e se não bastasse, olha o buraco, gente, é o buraco de um prédio já há muito tempo abandonado. Foi colocado aí dentro, e essa imagem é exclusiva que nós obtemos através aí das nossas equipes que conseguiram captar o local onde ele foi torturado. Imagens do colega Diego Calovi. Tá aí, olha, as lojas Manlec, muita gente eu sei que não está entendendo, nem entende esse nome diferente. Sim, era uma rede de lojas, começou em 1957, agora em 2017 que decretaram a falência. Uma rede de lojas que empregou muita gente, inclusive muitos jovens também. E pelo que eu entendi aí, era o depósito abandonado dessa rede, como eu disse, foi a falência. Era uma rede muito conhecida no Rio Grande do Sul, a famosa rede Manlec. E aí esse prédio, infelizmente abandonado, sendo usado para tortura e crimes. Tá aí as imagens onde esse rapaz foi colocado, foi torturado, e se não bastasse, ele não foi morto ali. Ele foi levado para um outro local, e aí onde ele foi decapitado. Agora, o que não passou esse menino de 20 anos de idade, Glauco? Não é a questão de defender A ou B, mas eu estou verificando aí um modo de atuação muito parecido com o que faz a máfia. E coisas que a gente lia nos livros, via nos filmes, de amputar membros e às vezes até de mandar como recado para a própria facção um pedaço do corpo. É uma coisa extremamente cruel e que só leva a mais violência. Essa é a verdade, né, André? Pois é, e aí essa operação, foram 4 pessoas que foram presas a isso. Olha aí, o pé na porta, polícia, aqui na região metropolitana. Tá aí, 4 pessoas pelo menos envolvidas de uma mulher presa, é isso, Guilherme? Dá um pouco de teto aí, Cristiano. Hein, Guilherme? A gente vê nas imagens, tem uma pessoa que foi presa e tem uma mulher que foi presa junto, é isso? Logo atrás aparece uma mulher que parece que foi presa, esses 4 presos. Eu não sei, tu pode confirmar se possível que ali, ó, tá aí ela, uma mulher sendo presa também. Uma mulher com envolvimento no crime, é isso, Gui? Sim, ela está entre os 4 presos de hoje, André, porque ainda tem, segundo a polícia, 2 que seriam os líderes da facção que mandou executar a tortura. Esses ainda estariam foragidos, mas os 4 presos hoje, eles teriam então envolvimento, seriam moradores lá da Vila Manlec. A imagem que a gente está vendo aí na tela, justamente, né, do pé na porta da polícia, que foi acompanhado pelo Diego Calovi, justamente é nesse local, nessa vila. E a gente percebe as próprias condições das casas ainda bastante humildes, casas de madeira, onde esse pessoal, então, estava vivendo e está vivendo lá na Vila Manlec, território que a gente já percebe dominado pelo tráfico de drogas. Muito bem, para quem está chegando com a gente, não entendeu a história, rapidamente a gente explica. 12h, 29 minutos agora, 4 pessoas que foram presas. Hoje de manhã numa operação da Polícia Civil. Envolvimento com a decapitação de um rapaz de 20 anos de idade. Era um desafeto, era um problema para esse grupo e aí praticava crimes lá na vila. E aí o problema é esse, se pratica crime pode chamar a polícia pode se aproximar de um local em que os criminosos não querem que a polícia chegue nem perto. E aí o que fizeram, pegaram esse rapaz de 20 anos e resolveram, né, literalmente com as próprias mãos, numa lei própria, né, de combate à criminalidade dentro da criminalidade. Olha só a compreensão e raciocínio, Glauco, que tem que se ter, né? Eles combateram a criminalidade dentro da criminalidade, tá certo? E é um problema social. Você viu as casas, local de invasão, uma coisa leva a outra. É uma chaga social, né, André? É verdade, e é isso que a gente bate e sempre vai, não adianta. Tudo passa pelo básico, que é
a educação. Enquanto que a gente tiver a miserabilidade, as pessoas vivendo nessas condições, né? E é o que mais deixa a gente triste, Glauco, é que a gente vê que nós vivemos num estado com um potencial absurdo. Um potencial absurdo. Eu ouvi esse número hoje de manhã e me chamou muito a atenção. Existem vagas sim, mas não há mão de obra qualificada. Não há mão de obra qualificada. A quantidade de pessoas que fazem o ensino básico e depois vão ao mundo, não seguem nos estudos. O resultado, o caminho, infelizmente, é esse. É o mundo da criminalidade, o mundo das drogas. Vejam só, este galpão abandonado serviu de palco para um rapaz ser torturado dentro deste buraco aí, dentro desse, eu não sei o que funcionava. Parece ali. alçapão, né? A gente não sabe, isso está abandonado, a quantidade de lixo, de bichos que passam por ali e depois de ser torturado ali dentro, sabe lá o que não passou, Glauco? Nossa! Sabe lá o que não passou ali dentro. E aí depois a sequência... E não estamos defendendo, né? Como você falou, né, André? Não estamos defendendo, mas é que a violência leva à violência, não adianta. Não há dúvida disso. E aí, portanto, o trabalho da polícia que segue nessa investigação. E com isso tudo, Glauco, imagina, a gente tem um déficit de policiais muito grande, porque olha o número de crimes a serem investigados, sabe? É algo assustador. É assustador. E, portanto, essa operação que aconteceu aqui na região metropolitana. Muito bem, gente, mudando de assunto agora, 12h32, um furgão de um supermercado passou pela mão grande de um ladrão também lá em Alvorada, viu? Aqui na região metropolitana. Conta pra gente aí, Glauco. Ladrão magrão, conhece? Ladrão magrão porque ele chega num carro rebaixado, aquele carro de magrão, sabe? Desce, a gente vê na imagem aí, vai em direção a esse furgão aí, ó. E aí ele volta como se fosse o carro dele. Ele provavelmente usou uma chave micha, que é aquilo que a gente chama de uma chave genérica, uma chave que não é original do carro, mas que consegue abrir fechaduras. E ali ele entrou e fez esse furto. O pessoal ficou olhando ali na região, mas logo que passou o movimento, ele já entrou neste carro e pegou uma sacola de pertences que estava dentro desta Fiorino. Entendi. É um Fiorino, furgão, assim, com todo o respeito ao Fiorino, mas é uma Fiorino, é um furgão. Uma caminhonetezinha, né? Digamos assim. E aí ele volta para dentro do Clio e vai embora como se nada tivesse acontecido, entendeu? Então o que ele fez? Ele entrou no carro alheio, abriu na maior facilidade, pegou o que tinha dentro e foi embora. Segundo moradores, não é a primeira vez. Esse cara costuma rondar ali aquela região, inclusive estabelecimentos comerciais, e cometer o mesmo tipo de crime, André. Ele foi ali, lá até ali, aí disfarçou, voltou, tem um casal passando por ali, que até cumprimentou lá, boa tarde, né? Isso era o quê? Que horas? Às 17h18. Aí ele olha, vê que está aberto. Eu achei que ele tinha levado o furguinho, né? O Fiat aí. Mas ele não, ele abre a porta e pega o que... Sabe o que ele levou de dentro? Ele pegou uma parte do som do carro, inclusive, tá? E mais uma sacola com pertences que estava ali dentro. E aí se foi embora, disfarçado. Peraí, mas alguém abriu a porta para ele? Tem alguém dentro, exatamente. Sim, porque eu ia dizer, esse ali não tinha porta automática, né? Abre-se a porta. Faltava, né? A porta abrir ao comando de voz do ladrão. Era só que faltava. Mas vocês viram ali, a porta automaticamente se abre, esses vidros escuros. Olha ali, agora a gente vai ver. Me chamou a atenção, porque a porta se abre assim, se aproxima, na alta tecnologia o carro ali. Ele vai voltar, vai ali desfazer toda a encenação dele, aí ele volta. Eu não sei se ele já estava de olho, se ele sabia, hein, Glauco? Ele estava de olho. Essa é a informação, inclusive, porque outras caminhonetes desse tipo ele já arrombou pela região. Aí ele vai ali, só para terminar, deixa só a imagem, ele se levanta e automaticamente se abre a porta. Olha aí, hein? Abre porta. Abre a porta. Aí. E a polícia está atrás dele, né? Isso. Está atrás dele. Não é o primeiro crime, pelo que se sabe, que ele cometeu como este. Abrindo. Por isso que sempre é bom, Glauco. Você tranca o carro com alarme
vai lá e tenta abrir, né? Vai na maçaneta e puxa. O que disse o nosso colega, o Roquete, é que esse tipo de caminhonete é muito fácil de entrar. Eu nunca tentei, viu? Também não vou tentar. Mas isso aí facilitou a vida do ladrão. Porque olha, vou te dizer, essa aqui é mais antiga, porque tem carros mais novos que eu vou te dizer, para tu conseguir abrir, meu amigo. Tem uns que esquecem a chave dentro e depois para entrar, olha, e o pior, esquece. É difícil. Mas são meio patetas, não são? Não, completamente, né? Meio não. E ainda por cima o carro ligado. O carro ligado com ar-condicionado. Carro ligado. Isso acontece muito, Glauco Paz. Mas é falta do penso. Também pode ser. Não vou dizer quem foi. Eu também não. Bico calado, né? Bico calado. Olha só, gente, ontem nós mostramos aqui que a maior parte dos feminicídios ela é cometida por companheiros ou ex-companheiros, né? E hoje a nossa equipe conversou com uma mulher que conseguiu romper esse ciclo de violência. E o Lucas Abate traz mais... O que ele traz pra gente? Traz mais detalhes sobre essa conversa aí, não é mesmo, Lucas? Pois é, André, porque é importante falar sobre o ciclo da violência e esse é até um alerta que foi feito pela própria vítima e daqui a pouco a gente vai mostrar trechos dela conversando com a gente. Mas esse ciclo da violência, o que é, André? Começa com a agressão verbal do homem contra a mulher, depois parte com uma agressão física, agressões mais intensas, até que chega, infelizmente, no feminicídio e só no ano passado foram 97 quase 100 mulheres que foram mortas por motivo de gênero aqui no Rio Grande do Sul. Pois bem, André, a gente conversou com uma jovem de 21 anos que, de certa forma, conseguiu romper esse ciclo, conseguiu chegar até a delegacia, fazer o registro de ocorrência e agora o agressor, esse homem, está atrás das grades. Só que a vida, André, ela não volta ao normal do dia para a noite. As marcas dessas agressões, mesmo as não físicas, aquelas que ficam no psicológico, permanecem acompanhando diariamente essa mulher. Então nós conversamos com ela hoje e ela deixa, André, um alerta, um recado importante para todas as mulheres que vivem nessa situação de violência doméstica. Vamos ouvir. Tu acha que o primeiro tapa que ele te dá, ele te ama? Não ama. Amor não te bate. Quem ama não bate. Isso daí é verdade. Agora eu acredito. Eu não acredito. Tem até minha filha que dependia de mim, se não fosse querida, e olha, não era capaz. Meu psicológico, tudo. É um relato dramático, porque a pressão psicológica, ela é extrema, né, Lucas? André, é extrema e muitas vezes é o início de uma violência que ali na frente com certeza vai piorar. Ela disse, André, depois do primeiro tapa, ele vai te bater outras vezes, então vai embora. Levou o primeiro tapa, dá um jeito de ir embora, sair da casa, procurar a polícia, buscar abrigo, porque ela disse, no caso dela, há 2 meses ela sofreu a primeira agressão física. As agressões verbais já aconteciam. E essas agressões, André, foram se intensificando até que na virada do ano, imagina só, começou 2022 dessa forma. Meu Deus. Na virada do ano, no dia 1º, ao chegar em casa, o homem embriagado, bêbado, agrediu de forma muito forte essa mulher, André. Ele partiu com socos, com chutes, ela já caída no chão, ele tentou sufocar essa mulher e olha a importância da sociedade ajudar nesses casos. Só não temos o feminicídio número 98, na verdade seria o primeiro do ano, no caso, porque já era na virada, só não aconteceu o primeiro feminicídio do ano ali, naquele dia 1º, André, porque uma vizinha percebeu toda a movimentação e ajudou. E esse é o destaque que a delegada Marcela faz pra gente. Em briga de marido e mulher, se mete a colher sim. Vamos ouvir. Nesse caso, se a vizinha não tivesse metido a colher, como a gente disse, essa vítima estaria morta, muito provavelmente. No caso concreto, os sinais foram muito claros, pois a vizinha ouviu a vítima aos berros, né? Gritando, e sabia que alguma agressão estava acontecendo, né? Inclusive, o agressor ele chegou a puxar essa vítima para fora de casa, para um matagal que tinha ali próximo. Foi nesse local ali que a vizinha conseguiu socorrer. Meu Deus, foi por pouco. Lucas? E André, então no dia 1º a agressão, no dia seguinte ela já procurou a polícia, recebeu uma medida protetiva de urgência, só que André,
Esse homem não respeitou em momento algum, continuou ameaçando e aí a tá vítima o perigo. até o momento da prisão. Então vamos ouvir como eram essas ameaças. Ele me fez um Face falso, aí me ligava toda hora, ficava chamando. Aí eu vi que era falso. Aí ele falou que ia vir atrás de mim, que não sei o quê, que daí ia vir bem de pertinho. Aí eu trouxe tudo pra cá. Tudo. E agora o irmão dele também tá me ameaçando. Gente, esse caso lembra muito o que aconteceu. Me ajudem, agora em Estância Velha, a gente mostrou, foi segunda-feira? Foi segunda-feira que a gente mostrou, de uma mulher que estava desaparecida, né? A cabeleireira. Foi na semana passada. Foi agora a terça. É que a gente tem guarda muitas informações, mas é recente. Uma mulher que tinha medida protetiva e o companheiro ficava circulando, ameaçando, até que de fato ele foi lá, André, sequestrou e matou essa mulher. Lucas. E olha a diferença, então, desses dois casos, o que aconteceu. Lá em Estância Velha, ela tinha uma medida protetiva de urgência. E quando houve o descumprimento, quando houve novas ameaças, infelizmente, ela não procurou a polícia para relatar esse descumprimento. E aconteceu o que a gente mostrou na última semana. Infelizmente, essa mulher foi morta. No caso dessa jovem, ela tinha essa mesma medida protetiva de urgência. Ela, após novas agressões, procurou novamente a polícia e a polícia conseguiu agir de forma muito rápida e prender esse homem. Então, essas medidas protetivas de urgência, eu mesmo, André, já ouvi muitas críticas. Um pedacinho de papel, uma assinatura do juiz não vai salvar nenhuma vida. É verdade. É verdade, André. Salva. A própria salva polícia. Muito. Porque só o fato de descumprir a medida protetiva, o que é a medida protetiva? Não pode se aproximar da casa, não pode manter contato, enfim. Quando o homem descumpre essa medida protetiva, ele já está sujeito a ser preso. Essas imagens da morte da menina de 16 anos que aconteceu em Parobé. Tá aí o momento, esse rapaz que foi preso de 21 anos, já uma outra história que também aconteceu aqui no estado. Obrigado, Lucas. Muito bem, agora 12h42, hora da gente falar sobre a previsão do tempo. Gente, um alerta importante, tá? O número de queimadas nesse mês no Rio Grande do Sul é o maior desde 2005. Alegrete, na fronteira oeste aqui do nosso estado, tem 27% dos focos de incêndio aqui no estado. Isso é um número bastante alto. Na região noroeste, lá em Tenente Portela, os bombeiros voluntários combateram um incêndio de grandes proporções também numa lavoura de milho. Isso foi ontem. Com o aumento das temperaturas e a falta de chuva, a ocorrência de queimadas está aumentando. A lavoura fica na reserva indígena de Guarita e, de acordo com os bombeiros, nos últimos 12 dias, 150 hectares na região foram atingidos pelo fogo. A gente vê algumas dessas imagens lá em Tenente Portela, né? Uma região muito querida de todos nós, ali pertinho de Palmitinho, pertinho de Frederico Westphalen, de Seberi. E as imagens que nós temos, gente, do oeste do nosso estado, e aí nós mostrando Tenente Portela é no norte. Essa região do norte e oeste são regiões muito propícias para os incêndios. Aí no oeste do estado, e esta condição climática segue nos próximos dias. Fica o nosso alerta e o nosso pedido: um toco de cigarro é o suficiente para uma tragédia. E a gente vai ter calor e calor, inclusive, a previsão de hoje até terça-feira é que esse calor ele vai aumentar. E nós vamos ter os próximos dias beirando 40 graus e podemos ter aqui em Porto Alegre, na terça-feira, a temperatura recorde. Desde 1943, me parece que esta é a data, e a meteorologista Estael Cias vai confirmar para mim. Ou seja, teremos aí os próximos dias um alerta importante que a gente precisa fazer agora a todos que nos acompanham. Não é mesmo, Estael? Sempre é bom falar contigo. Boa tarde, Estael. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É isso mesmo, um alerta importante aqui para a região metropolitana de Porto Alegre, que no domingo já teve 40 graus na capital. E desde 1910, André, até hoje, na medição do Instituto Nacional de Meteorologia, a maior marca de temperatura foi, de fato, lá em 1943, 40 graus 7 décimos. E nesses próximos dias, a temperatura na região metropolitana volta a ganhar intensidade. Eu destacaria o sábado e o domingo, com muito sol, a temperatura pode ficar ao redor de 40 graus em diversos bairros da capital.
Entre segunda e terça-feira, a gente ainda tem assim, uma avaliação, uma atualização para ser feita. Por quê? Porque entre segunda e terça a instabilidade começa a se aproximar. Hoje, a atualização de hoje, alguns modelos colocam a chuva avançando já na terça, aí talvez não alcance uma temperatura tão alta, outros colocam mais na quarta. Então, o dado para terça-feira ainda não está fechado, consolidado. Mas para o fim de semana, sim. Nós teremos hoje aí 38 graus. Imagina, e olha, 40. É um dado... 40 graus Porto Alegre ali, ó, de hoje, quinta até domingo, olhando ali no mapa, temperaturas de 38 a 40, então isso aqui, vai olhar para Bagé, vai olhar para Uruguaiana, Santa Rosa, toda essa região, Estael. Exato, Uruguaiana agora não, meio-dia já registrava 40 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia, na sua estação lá em Uruguaiana, ao meio-dia já tinha 40 graus. Se o tempo continuar firme por lá, a gente passa dos 42 hoje. Então, assim, muita atenção à fronteira oeste, onde nós temos aí esse grande número de incêndios, porque vai seguir seco, e de uma forma geral o tempo é seco, com bastante sol, tem chuva, tem temporais, mas são aqueles temporais localizados de fim de tarde. A gente tem que imaginar que nós estamos numa grande bolha, numa grande massa de ar quente, então a chuva isolada ela não consegue realmente atenuar os efeitos da estiagem, de modo a impedir os incêndios que neste janeiro que ainda não terminou, já é o maior número de incêndios no Rio Grande do Sul desde 2005, que também foi uma outra grande estiagem que nós tivemos. Tá certo. Estael, muito obrigado. Tá aí então a projeção para Porto Alegre de hoje até domingo de 38 a 40 graus. E na terça-feira, segunda e terça, teremos a possibilidade, é o que mostra a previsão, de intensificar esse calor. Amanhã a gente vai continuar falando sobre isso, talvez mostrar as imagens que a gente tem vontade de chorar vendo as imagens dos animais mortos na fronteira oeste do estado por causa das queimadas. Então, gente, muita atenção. É um perigo para o campo, é um perigo para a cidade. Tá aí, gente. Tá aí que eu falei ontem. Ontem, lembra que eu disse que os produtores estavam cortando as cercas para os animais fugirem? Olha o que aconteceu com muitos dos animais, gente, é de chorar. Os animais, as plantações, os campos, as casas, isso tudo provocado por incêndios, animais mortos que não conseguiam fugir do incêndio. Algo lamentável. A gente não quer que se repita isso, portanto, segue esse o nosso alerta. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco, Glauco, o que é destaque do esporte, hein, Glauco? Tem novidades do Inter, né? Não, o destaque é ele, D'Alessandro. Eu? Sim, agora sou brasileiro, senhor. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Hasta luego, até já. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande e olha só, logo já começam as aulas, né? As aulas da criançada. E pensando no turno inverso da escola, é que o SESC RS vai dar início então ao projeto Criar, que é um sistema de aprendizagem através de atividades e brincadeiras. Olha só que importante, educação. Presta atenção. Sala de aula com jogos, brinquedos, livros e quadra esportiva. São lugares assim que a criançada gosta de aproveitar o tempo fora da escola. O projeto Criar SESC ainda não começou, mas já está com as matrículas abertas em 11 cidades gaúchas. É num espaço como esse que o SESC aqui do estado vai receber crianças de 6 a 12 anos. O projeto, que tem atividades lúdicas de aprendizado, vai receber alunos de escolas públicas e particulares no turno inverso das aulas escolares. E essas atividades vão começar no dia 15 de fevereiro. O projeto, que funciona desde 2014, sempre tem novidades. Nós esperamos oferecer ainda mais oficinas, vivências diversificadas, né? A proposta envolve muito a cultura maker, o fazer, o colocar a mão na massa, algo divertido que venha ao encontro com o interesse das crianças. Há 3 anos, o Murilo participa deste projeto e já está matriculado para este ano. O que a mãe dele mais gosta é da interação do filho com os colegas. Eu percebo que ele ficou mais maduro, até porque ele tem que respeitar todas as faixas etárias, porque no colégio é a faixa etária dele, então ele tem que respeitar o limite dos outros e fazer ser respeitado. E o Murilo já está na expectativa das aulas desse ano. Eu espero que tenha bastante atividades, esportes bem legais, futebol e colegas novos.
Já entra em campo Matheus Schenck e Glauco Pazza. E aí, Matheus, boa tarde. Oi, André. Boa tarde para você, boa tarde para o Glauco. Vou fazer uma pergunta rápida. Glauco, tava com saudade? Não. Eu Próxima imaginei. pergunta. Vamos lá. Você tá sabendo que o Douglas Costa recebeu uma proposta do futebol do exterior? Eu tô sabendo aquilo que eu falei para vocês. O Grêmio tá louco para se desfazer do Douglas Costa. Conta a novidade aí. Bom, hoje de manhã pintou proposta oficial de um time do exterior para o Douglas. Eu ainda não sei qual país é, mas o Grêmio está, sim, propenso a aceitar essa proposta. Só tem um detalhe, tem que convencer o Douglas aí, né? E a casar lá daí, né? Ele vai ter que casar lá fora do país, onde vai ser o local dele jogar, né? É verdade. Mas vamos botar então, vamos botar na tela, pessoal, as negociações do Grêmio, porque o Grêmio teve duas importantes negociações fechadas ontem, tá? O Ferreira renovou o contrato e fica até 2024 no Grêmio, até o final de 2024, ampliação de salário para ele, ampliação da multa rescisória, e também teve a definição do Jean-Pierre. Ele vai viajar ou amanhã ou no sábado, vai para a Turquia, vai emprestado por 15 meses para o Giresunspor, e também ele renovou o contrato para que o Grêmio imagine aí uma futura venda. Então, dois negócios importantes que o Grêmio vai encaminhando. O Ferreira renovado e o Jean-Pierre dando tchauzinho para o Grêmio. E vai fazer dinheiro o Grêmio, pelo menos vai tentar, né? Renovando e aumentando os valores. É verdade. Vamos botar também na tela os gols do time de transição do Grêmio, porque o Grêmio fez ontem o seu último amistoso antes do Campeonato Gaúcho começar, na próxima quarta-feira, né? O Grêmio venceu o Novo Hamburgo por 3-0. E, Glauco, que atuação do goleiro do Novo Hamburgo, presta atenção nos gols. Uma pichotada atrás da outra do goleirão Gotts. Nos gols do Bitelo, do Alisson Calegari e também do Pedro Lucas. Uma boa amostragem para a gurizada do Grêmio. Lembrando, esse time de transição do Grêmio, que é basicamente um time sub-23, vai jogar as duas primeiras rodadas do Gauchão. Depois, o time principal, comandado pelo Wagner Mancini, assume e aí deve haver um revezamento, tá? Volta, hora e meia o sub-23, hora e meia o time profissional. Tá legal, Glauco? Vamos falar de Inter também, não? Vamos lá. Fala aí. Sabia? Ô, Glauco, você fala russo ou não? Klarovski, Kisinzovski. Pois é, então você vai me ajudar, porque tem proposta, dizem as línguas nos bastidores do Beira-Rio, que tem proposta do Zenit, da Rússia, lá de São Petersburgo, pelo Yuri Alberto. Estão falando em valores de 20 milhões de euros, 142 milhões de reais. Se for por aí, um grande abraço para o Yuri Alberto, né, Glauco? Olha, eu vou te dizer, Schenck, isso aí não é de hoje, é de ontem, de anteontem. E os clubes brasileiros, eles precisam desses negócios. O Inter, muito mais pela situação financeira. Infelizmente, eu acho que vai chegar o momento de dar tchau para o Yuri Alberto e esse dinheiro cairia muito, mas muito bem nos cofres do Inter, né? Tá, mas eu vou te dizer um detalhe, tá? No Inter, ninguém confirma que teve proposta ainda. É mais um zum. O próprio empresário do Yuri, que é o mais André Yuri... É o Zunzovski, no caso. Exato. Mas o empresário dele diz que que o pessoal lá da Rússia até contata, mandam, e aí, Sumidovski, mas chamar na proposta mesmo, com dinheiro até agora não veio. Mas o Inter sabe, se vier 20 milhões de euros ou 142 milhões de reais, não tem o que fazer. Um grande abraço, né? Não tem como segurar o Yuri Alberto em Porto Alegre por um valor desse. Não tem, eu acho que o Inter não deve. É um belo jogador, mas o Inter tem tanta carência, né? Tanta carência que vai um Abrasovski. Só lembrando, né? O Inter contratou o Wesley Moraes, que é atacante que joga na posição do Yuri, já se antecipando aí, né? Vamos ser bem sinceros. Que o Inter tem carências, né? O Inter tem carências. Exato. Por exemplo, lateral. O Inter tem que contratar lateral, poxa. Ô, Glauco, só vamos também destacar um detalhe antes de a gente falar do D'Alessandro. O Inter já tem quase certa escalação para começar o ano, tá? Semana que vem o Inter tem o primeiro desafio contra o Juventude e a gente tem uma ideia já de escalação. E eu tenho dois detalhes para te chamar a atenção nessa escalação, tá? Primeiro que é o Edenilson recuado como volante e a outra é que o Bosquilha ganha chance no time titular. Bosquilha que estava esquecido, ninguém lembrava mais do Bosquilha. Deve ser titular, tá? Ano novo, vida nova. E o D'Alessandro, hein? D'Alessandro é tão brasileiro quanto eu, você e André Rato. Ontem ele... Sim.
Sim. É brasileiro? Sim, sim. Agora o que faltava era a minha carteira de identidade, que está aí, ó. Não falta mais. D'Alessandro é 100% brasileiro. Que maravilha. Parabéns para ele. Agora, falando sério, um grande cara. E tem um pé no Brasil, um braço, um coração também. É isso aí, né, André? É isso aí. Tá já na hora de encerrar, gente. Tá na hora de encerrar. Obrigado pela audiência, pela companhia. Valeu, Matheus Schenck. Valeu, Glauco. A gente volta amanhã a partir das 11h30. Lembrando, hoje, 19h20, segunda edição com Marcelo Chemali. E logo em seguida tem o SBT Notícias. Vamos tomar um chimarrão no sol ali? Vamos lá. Ó, muito calor, hein? Se hidrate.